dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de análise e projeto de sistemas. Nossa aula número 15, certo? O que nós vamos ter para hoje? Vamos ter uma avaliação, certo? Antes disso, vamos ter uma revisão. Revisão com aquele cara que vocês não gostam, certo? Com o Kahoot. O pessoal odeia o Kahoot, mas ele vai fazer um esforço, vai fazer um sacrifício, né? Vamos abrir o Kahoot, então. Deixa eu entrar nesse cara e a gente já começa. Beleza, galerinha. A gente conseguiu, então, fazer funcionar de alguma forma, certo? Por favor, entrem no Kahoot, então. O link do Kahoot tá no chat, certo? Nós temos 13 pessoas já. Senhor Juliano, quando puder começar, me dê um toque, dê um ok só, por favor. Tá? E a gente já começa esse nosso Kahoot de revisão. Quem a gente tem? João Felipe, Theo e Luan, o Vinícius, o Digas, um monte de pontos, Ellen, J de JK, alguns pontos, aí Show Speed, Isa Vargas, a quantidade média de pontos, WZ, pontos, WB, e meio suspeito, mas tudo bem. E o melhor, Digas, esse sim, hein? Muito bem. Vão entrando, por favor. A gente já começa com esse carrozinho. Vou fazer a prova. Se sobrar tempo, a gente faz talvez um outro carro, né? Quem sabe? Depende de vocês. Entre então, por favor. Tá sem som? Você não me ouve? Alô, pessoal? Eu acho que o problema não é do nosso lado. Tá mutado o... Aí, agora sim, pessoal. Hoje estava complicado. Muito bem. Por favor, pessoal, vão entrando no Kahoot, certo? Quando todo mundo tiver entrado, o professor Juliano, por favor, me dá um ok e a gente já começa. Tá? 17 pessoas já, né? Algumas ali estão em duplas. Falta alguém? Estamos quase lá. Me avisem quando a gente puder começar, por favor. O link do Kahoot tá no chat, eu vou mandar de volta. Podemos começar então? Então, simbora nesse Kahoot. Deixa eu pôr esse cara em tela cheia. Aí, bora lá. Depois temos a provinha, sobrando tempo, quem sabe mais um carrozinho, né? Opa, aí seria bom. Primeira pergunta: qual o tipo de dado é o mais adequado para armazenar a idade de uma pessoa em anos? Perguntinha básica para aquecer, né? Um bool, uma string, um int ou um float? Obviamente, um int, certo? Vai armazenar números inteiros. Faz sentido para armazenar anos, né? Muitos pontos, digas, ou melhor, digas, suspeito e mais pontos ainda. Qual será o resultado da conversão int passando 9.8? Você quer converter um 9.8 para um inteiro. Ele vai dar 9, ele vai dar 9.8, ele vai dar um erro, ele vai dar 10. Qual deles será? 9.8 para inteiro. Ficamos bem divididos, certo?
Qual será que é o resultado correto? Vamos abrir o nosso Visual Studio e vamos testar. Para hoje, computador. Hoje tá o bicho. Erro aqui, erro de lá. Aí, finalmente. Pá, 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 pá. Segundo ano. Esta é a nossa aula de número 15. Vamos criar aqui, né? Testes 15.py. Eu quero dar um print em convertido para inteiro, valor 9.8. Ele vai me retornar um 9, pessoal, certo? Ele vai extrair o valor inteiro desse float, certo? Ficou bem dividido, mas ele não vai arredondar, certo? Ele vai pegar somente o valor inteiro. Digas, pontos, pontos, isa e pontos. Próxima. O tipo de dado booleano, um bool, pode armazenar quais valores? É um verdadeiro e falso, certo? O verdadeiro e falso ele pode ser representado como 0 e 1. Mas você sempre vai colocar um true ou false para de fato um booleano, tá? Algumas modificações aqui. Próxima. Qual o operador usado para verificar se dois valores são diferentes? Qual deles? A resposta correta para Python, pessoal, é o exclamação igual, certo? Dois sinais de iguais é uma comparação de igualdade. Usando aqui o menor e o maior, não é nada em Python, certo? É quase igual a exclamação, só que é na ordem contrária, seria o exclamação igual. Isa on fire. Os três primeiros foram os três que acertaram. Boa. Próxima. Qual é o resultado da operação aritmética 10 módulo 3, 10 resto da divisão 3? Certo? Faz a tabuada do 3. Vai resultar num 3, em um 1, em um 3.33 ou em um 0. A maior parte do pessoal colocou um 3.33, somente uma pessoa disse que seria um 1, certo? Como que é o resto da divisão, pessoal? Vamos fazer a tabuada do 3 comigo. 3, 6, 9, certo? Consigo fazer mais uma divisão inteira até 10? Não, não consigo na tabuada do 3. Parei em 9. O módulo é o resto da divisão, certo? Ou seja, quanto que vai faltar, certo? Para eu chegar de 9 até 10, vai me faltar 1. Tá aqui 1. Seria 3 a resposta se fosse uma divisão inteira, certo? 3, 6, 9. Consigo dividir mais uma vez inteira até 10? Não, não consigo. Consegui fazer 3 vezes. Mas não foi isso, foi a ideia do módulo que nós pedimos. Boa, Isa. Dando braço. Próxima. Qual o resultado da operação lógica? 5 é maior do que 3 e 10 é menor do que 20. Vai dar um verdadeiro, vai dar um nulo, vai dar um falso, vai dar um erro. Verdadeiro. 5 é maior do que 3? Sim, isso é verdade. 10 é menor do que 20? Sim, isso é verdade também. Verdade e verdade. Verdade e verdade vai resultar em um verdade para mim.
Boa. Muito bem. Próxima. Se palavra recebendo Python, qual o resultado de palavra no índice 0? Palavra passando entre colchetes 1, 0. O que ele vai me retornar? Se eu tenho uma variável palavra que recebe a string Python, vai me retornar o P de Python, certo? Lembrando aqui, certo? Isso aqui é indexação de uma string, certo? Estou pegando dessa string Python o caractere no índice 0. Quem que é o índice 0? É o primeiro caractere. O segundo caractere índice 1, o próximo índice 2 e por aí vai. Lembre que nós começamos a contar a partir de 0. Muito bem. Próxima. Qual função é usada para saber o número de caracteres em uma string? Função len, função length, função size ou função count? Quero saber quantos caracteres existem em uma string. Era a função len, pessoal, len de comprimento, certo? Length não existe, certo? Pelo menos não é uma função no Python, né? O len significa length em inglês, comprimento, mas você não escreve length, é somente len. Count não seria uma função, seria um método em algumas classes, a mesma coisa com size. Muito bem. Próxima. Qual o método da string que converte olá mundo para olá mundo no minúsculo? Title, lower, upper ou capitalize? Eu falei para vocês, né, que tinha uma função extremamente interessante, um método, perdão, extremamente interessante, que convertia para maiúsculos, para minúsculos, certo? Uma string. Era o lower, boa, certo? Converte tudo para minúsculo. Esse cara vai ser útil para a gente, tá? Acreditem. Até o Luan voltam. Próxima. Quais símbolos são usados para criar uma lista em Python? Você utiliza os operadores de maior e menor, você utiliza colchetes, você utiliza chaves ou você utiliza parênteses. Como é que eu crio uma lista? É com colchetes, pessoal, certo? O colchetes é usado para delimitar uma lista. As chaves é utilizado para nós criarmos um dicionário. Nós não vimos dicionário ainda. Esse era o nosso próximo assunto, tá? Lista, então, colchetes, cara reto. Muito bem. Quase os pontos aqui tudo alinhados. Vamos ver. Qual o método é usado para adicionar um novo item ao final de uma lista? Foi a nossa última aula, certo? É o método insert, é o append, é o push ou é o add. Tinha uma forma de nós adicionarmos um novo elemento em uma lista. Como que nós fazíamos? É o método mais importante, o método mais utilizado da lista. É o append. Boa. Né? O append é adicionar ao final. O insert, ele também existe, né? Mas ele tem uma outra funcionalidade. Eu tenho uma pergunta sobre insert, inclusive. Só porque eu falei, tá aí todos os pontos no top 3. Boa. Próxima. Se eu tenho uma variável lista que recebe uma lista 10, 20, 30, qual o resultado de um len na lista, de um comprimento da lista? Qual que é o comprimento da minha lista? Eu posso utilizar len numa string, certo? Mas agora eu estou usando len numa lista. Posso fazer isso? Posso.
Eu falei para vocês. Quando eu passo len lista, eu quero ver o comprimento da minha lista, ou seja, a quantidade de elementos que eu tenho dentro dela. Vamos até fazer aqui um exemplo. Tenho esta belíssima lista, 10, 20 e 30. Eu vou dar um print no comprimento da lista. Me tornar o quê? A quantidade de elementos lá dentro. Os elementos são separados por vírgula. Eu tenho 3 elementos diferentes. No caso, todos inteiros. Ah, mas eu tinha aqui ainda um abacate daí, professor. Agora eu tenho 4 elementos. E por aí vai. Não tem relação com ser inteiro ou não ser inteiro nesse caso. Próxima. Como você acessa o primeiro item de uma lista chamada itens? Itens no índice 1, itens no índice 0, itens.get passando 1, itens.first. Como é que eu acesso o primeiro elemento de uma lista chamada itens? Não seria itens no índice 1, pessoal. Lembrem, o primeiro elemento tem índice 0, seja lá nos caracteres da string, seja nos elementos da lista. Deixa eu nomear essa minha lista itens agora. Eu quero pegar aquele 10 dessa minha lista itens. Itens, entre colchetes, o meu 0. E vai retornar o quê? Tá aqui o 10. Ah, mas eu quero pegar o abacate. Que índice que tem abacate nessa lista? Vamos ver. Você está no índice 0, você está no índice 1, você está no índice 2, abacate está no índice 3. Ah, professora, mas ele é o quarto elemento. Sim, mas o primeiro elemento tem índice 0, o segundo 1, o terceiro 2, o quarto tem índice 3. Contamos de 0, certo? Está aqui. A string abacate. Próximo. Vamos ver. Continua igual. Qual método remove um item da lista pelo seu valor? É o remove, é o clear, é o pop ou é o del? Eu quero remover aquele abacate da lista. Método remove, certo? Eu vou pegar aqui a minha lista de itens, ponto remove, o abacate, por exemplo. Eu dou um print na minha lista de itens, o que eu vou ter lá agora? Somente o 10, o 20 e o 30. O abacate foi removido. Eu passei o valor que eu quero remover. Boa. Última. Se eu tenho uma lista A valendo 1 e 2 e uma lista B valendo 2 e 3, A mais B vai me retornar o quê? Estou somando essas listas. Vai ficar uma lista só, 1, 2, 3 e 4. Perfeito. Tem uma lista A valendo com 2 elementos, 1 e 2, e uma lista B com outros 2 elementos, 3 e 4. E eu vou dar um print nessa soma de listas A mais B. O resultado vai ser uma lista só, 1, 2, 3 e 4. Perfeito. Vamos ver o pódio. Isa conseguiu entrar no meio dos pontos ali. Um monte de pontos e, por fim, uma quantidade menor de pontos, maior de pontos, não sei. Pontos ainda. Depois pontos e, por fim, o WZ. Boa, pessoal. Meus caros,
o que vocês tiveram dificuldade aqui, o que vocês querem que eu revise, que assunto que vocês querem que eu dê uma olhada. A prova de vocês, certo? A gente não vai fazer com acesso a conteúdo. Eu vou deixar que vocês vejam somente o Visual Studio, tá? Vocês podem utilizar o Visual Studio, vocês podem escrever código lá, testar, tá? Mas vocês não têm acesso a outras formas de material de consulta. O que vocês ficaram com dúvidas aqui? Que questões que vocês não entenderam por que era uma solução e não era outra? Me escrevam, por favor. Ou vocês querem ir direto para a prova? Essa prova, ela vai valer 3 pontos, certo? Nosso total de 10. Vai ter uma lista de exercícios que eu vou colocar hoje ainda para vocês no sala de aula. Essa lista vai valer 2 pontos. Esta lista de exercícios, vocês têm que responder ela até o final do trimestre, certo? Até o dia... Vocês vão ter quase 2 meses, até o dia 28 do mês que vem, certo? 28? Agora me foge o dia que acaba o trimestre, dia 21, perdão. Essa lista vai valer 2 pontos. E nós vamos ter uma segunda prova que vai valer 5 pontos. 5? 7 pontos. 5. Burrice. Essa prova vale 3, a lista de exercício vale 2, a outra prova vale 5. Nenhuma dúvida, pessoal? Podemos ir direto para a prova, então? Revisar os conteúdos que cairão na prova. É bastante coisa. Aí que está o problema, né? O Kahoot foi uma revisão e agora eu quero ver que vocês... Dúvidas pontuais com relação a esse conteúdo. Certo? Eu posso passar por cima o que vai cair, certo? Vai cair todo o conteúdo que a gente viu até agora. A gente não viu tanto conteúdo assim. Cadê o meu material? Nós começamos lá com a ideia de variáveis, o que são variáveis, certo? Variáveis onde nós guardamos dados, guardamos valores no Python. O nome da variável, sinal de igual ao valor que ele vai guardar. A variável, ela é escrita sempre em letras minúsculas. As palavras separadas por sublinhado. Né? Nós não podemos ter símbolos especiais fora o sublinhado, o nome da variável. Variável não pode começar com um número. Importante, ela pode ter um número desde que não no começo. Não pode ter espaço e por aí vai. Para eu utilizar de uma variável, ela tem que existir. Se não existir, vai dar erro, vai dar erro. Que mais? Cadê o próximo? Nós vimos os diferentes tipos de dados que nós temos para colocar em variáveis. O int, que são números inteiros. Float, os números com valores decimais. String, que são textos. O booleano, que só tem o verdadeiro ou o falso como valor. E o nulo, a ausência de valores. Não tem um valor. Vemos algumas capacidades do Python, certo? De identificar o tipo de uma variável com base no valor que ela tem. A ideia de tipagem forte, que ele não vai realizar operações que no geral não fazem sentido.
Por exemplo, soma de um inteiro com uma string, certo? De um número com um texto. Nós vimos que é possível converter, que é possível tentar, pelo menos, converter um tipo de dado para outro, certo? Que nem sempre isso é possível. Opa! Vimos ainda algumas funções, certo? Por exemplo, a função print, para exibir algo no terminal para o usuário. Nós vimos a função input, para receber algo do usuário. O que nós recebemos vem para a gente sempre como uma string, sempre como um texto. Isso que nós estamos pedindo do usuário, nós temos que guardar, e nós guardamos onde nós guardamos todos os dados em uma variável. Lá. Nós vimos os diferentes operadores que nós temos no Python. Nós começamos com os operadores aritméticos, aqueles da matemática. Lá. Aqui não tem nenhum segredo. O que está diferente aqui? Exponenciação, repare, são 2 asteriscos a 2 elevado a 4. 2 asteriscos, 4. Lembre desse cara. Divisão é a barra para frente. Divisão inteira são 2 barras para frente, certo? E o resto da divisão, chamado de módulo também, é o símbolo de %. Se alguém tiver alguma dúvida enquanto estou falando, pessoal, por favor me escrevam. Do contrário, eu vou seguir em frente. Nós temos ainda os operadores relacionais, que são utilizados para comparação entre variáveis ou valores, certo? E o retorno de uma comparação é sempre um booleano, é sempre um verdadeiro ou falso. Né? Os operadores aqui são aquela boquinha do jacaré, flecha do índio, né? Maior que, menor que, maior ou igual, repare na sintaxe, como é que a gente escreve, né? Símbolo de maior, sinal de igual, menor ou igual. E por fim nós temos diferente de igual a, uma comparação de diferença, uma comparação de igualdade. Comparação de diferença, exclamação igual. Comparação de igualdade, 2 sinais de iguais. E por fim nós temos os operadores lógicos, aqueles para combinar valores booleanos. E o retorno de uma combinação é um novo valor booleano. Tá? Isso vocês viram lá no primeiro ano, certo? Em lógica, certo? Os operadores são o e, o ou e o não, só que obviamente em inglês, o and, o or e o not. Que mais que nós vimos? Que nós vimos bastante coisa em pouco tempo. Não é tanta coisa assim, sinceramente. Nós focamos mais nas strings, nos textos. Nós vimos que para criarmos uma string no Python, nós utilizamos das aspas. Pode ser aspas simples, pode ser aspas duplas, pode ser aspas triplas, certo? 3 aspas duplas. Quando eu crio com aspas triplas, meu texto ele pode se estender por várias linhas. Tá? Vimos ainda que existe o tal do caractere de escape com a barra invertida. Tá? O mais utilizado é a barra invertida N para fazer uma quebra de linha. Quando eu tenho uma string criada com aspas triplas, eu não preciso me preocupar com isso, só dar um Enter e o Python vai entender. Vimos que é possível concatenar, unir 2 ou mais strings em uma única string, certo? É possível multiplicar uma string, repetir ela um número de vezes, certo? Vimos também que é possível concatenar com variáveis de outros tipos também. E finalmente nós vimos que é possível formatar uma string. Como assim formatar uma string? Dentro de uma string só, eu quero colocar o valor de uma variável. Como que eu faço isso? Antes de abrir aspas, eu coloco um F minúsculo na frente. Aonde eu quero colocar o valor de uma variável, o que que eu faço? Eu abro chaves e lá no meio eu escrevo o nome da variável, certo? E o resultado vai ser o quê? Quando for dar um print nessa string, por exemplo.
vai estar lá, vai substituir essas chaves, nome da variável, pelo valor dela. Vimos que é possível também arredondar os valores dentro da string, certo? Como eu fiz aqui com pontuação. Em seguida, nós vimos a ideia de indexação, certo? Como que eu acesso caracteres de uma string. Eu faço isso utilizando a notação do colchetes, certo? Eu tenho uma string, abro o colchete e eu coloco lá o índice do caractere. O índice do caractere, certo? Ele é um inteiro começando por 0. Primeiro caractere, int 0, segundo caractere, int 1, terceiro caractere, int 2 e por aí vai, certo? Passei o int 0 aqui para esta minha variável palavra, o que ele vai retornar? O primeiro caractere dessa string palavra, que no caso é o P no Python. Vimos que é possível ter ints negativos, começar do final da string para o começo. E vimos que nós podemos fatiar uma string. Como assim fatiar uma string? Pegar parte de uma string, utilizando também a notação do índice, certo? Nós vamos passar o índice da primeira posição que vai ser incluída no resultado. 2 pontos, o índice do fim. O índice do fim ele não vai ser incluso no resultado, ele vai incluir até um antes. Tá? Passei o índice 5, ele vai incluir na string resultante o índice 4, ele não vai incluir o 5. E nós vimos alguns métodos e algumas funções para trabalhar com a string. O primeiro deles foi a função len. Len de length, de comprimento em inglês, certo? Cadê? Tá. O que a função len ela me faz? Quando eu utilizo com a string, vai me retornar a quantidade de caracteres daquela string. Quando eu utilizo com a lista, vai me retornar a quantidade de elementos daquela lista. Len vai funcionar com outras estruturas de dados também. A gente não viu o dicionário, mas ela vai funcionar com um dicionário, entre outros. Em seguida, nós vimos alguns métodos para trabalhar com a string, certo? O primeiro deles foi o replace. Replace, em inglês, substituir. Ele vai substituir parte de uma string por outra. Vimos o strip. O strip remove espaços por padrão do começo e do final da string. Vimos o método split para dividir uma string em uma lista de strings com base num delimitador. Vimos o join para juntar uma lista de strings numa string só, fazer o caminho reverso. E por fim nós vimos a lista. O que era uma lista mesmo? Uma lista é uma estrutura de dados, certo? Que vai armazenar para mim uma coleção de itens, uma coleção de elementos. Como é que eu crio uma lista? Como é que eu declaro uma lista? Utilizando de colchetes, esse cara reto. Cada elemento dentro da lista é separado por vírgula. Repare, a lista pode ter qualquer tipo de dado lá dentro. Eu posso misturar os tipos de dados. Não tem problema. Eu posso acessar os elementos da lista e alterar os elementos da lista usando também de índice, dentro de colchetes, igual na string, igual na string. Primeiro elemento da lista, int 0. Segundo elemento, int 1, e por aí vai. Tá? Nesse caso aqui, eu estou alterando o meu elemento de int 1. Quem que é o int 1 nessa lista?
é o 12, certo? É esse inteiro 12. Estou colocando no lugar uma string. E repare, a minha lista resultante, depois que eu fiz essa alteração na linha 2, de fato, não tem mais aquele 12, eu tenho agora uma string no lugar. Assim como na string, eu posso fatiar uma lista. O fatiamento de uma string me retorna uma nova string, o fatiamento de uma lista me retorna uma nova lista. Tá? Mesmíssima sintaxe, certo? Início, 2 pontos, o fim, o índice do fim não é incluso, ele para um antes, blá, 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 blá. Idêntico. Vimos algumas funções e alguns operadores para trabalhar com lista. Primeiro operador que nós vimos foi o in, certo? In, em inglês, em, dentro. Né? Por exemplo, eu tenho esta lista aqui, eu estou vendo se 12 em minha lista, 12 está na minha lista, isso vai ser uma resposta sim ou não, um verdadeiro ou falso, um booleano. Sim, eu tenho um 12 em algum lugar na minha lista, não importa a posição. Ah, e um 70, eu tenho um 70 em minha lista? Não, não tenho, vai ser um falso. E nós vimos uma série de métodos para trabalhar com a lista. O primeiro deles foi o mais utilizado, que é o append. O que nós passarmos para dentro do append vai ser incluso no final da lista. Se eu quiser colocar em uma posição específica, existe um método chamado insert. O insert, você vai passar o índice, onde você quer que fique o teu elemento, vírgula, o elemento que você vai inserir em si, certo? Nesse caso, eu quero colocar morango no índice 1. Ah, mas tinha banana no índice 1, não faz mal, o morango vai ficar no lugar. Ele vai furar a fila, vai cortar a fila. Vimos ainda o método remove. O remove, como vocês bem responderam no Kahoot, ele vai remover um elemento da lista através do seu valor, certo? Quero remover laranja, frutas.remove passando laranja. E nós temos uma outra forma de remover, que não é pelo valor, é pelo índice, que é o método pop, certo? Vou fazer a minha lista .pop e, se eu não passar nenhum índice, ele vai remover o último elemento. Se eu passar um índice, vai remover o elemento que está naquele índice. Tá? Dúvidas, pessoal? O que vocês querem que eu revise novamente? Aonde que está a dificuldade? E falem. Se nós não temos dúvidas, eu já vou iniciar a prova. Muito bem, se não temos dúvidas, vamos em frente. Eis o link da prova no sala de aula. Mandem brasa, pessoal. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão estranha, que tem alguma resposta estranha, alguma coisa assim, por favor, me avisem, certo? Se eu errei alguma coisa. Vocês podem utilizar o Visual Studio Code para fazer esta prova, certo? A prova, obviamente, é individual. Em caso de dúvidas, por favor, me chamem. No contrário, boa sorte, pessoal. Estou aqui vendo e ouvindo vocês. Muito bem, pessoal. Então, ficamos por aqui. Na nossa próxima aula, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a recuperação dessa prova. Nós vamos ter... vamos fazer uma revisão, obviamente, certo? A gente vai ter ali alguns exercícios para praticar. Em seguida, a revisão. Terminando isso, nós temos o próximo assunto nosso, que é a ideia de dicionários.
No mais, nós ficamos por aqui e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal.